Hello everyone! Está começando mais um vídeo neste canal. Já pega o seu cafezinho e o seu caderno e vem aqui estudar comigo. E hoje nós vamos aprender um pouco, na verdade nós vamos aprender de uma vez por todas como que nós vamos usar ele, o Simple Past. Então, how to use the Simple Past. Vem comigo. Seguinte, vamos começar aqui. Quando vamos usar o Simple Past? Primeiro, ações concluídas no passado. Exemplo, I visited my grandparents last weekend. Então, eu visitei os meus avós no fim de semana passado. Então, foi algo que já passou, que já foi concluído e não tem mais alteração no presente. Sequências de eventos no passado. He woke up, took a shower and left for work. Então, ele acordou, tomou um banho e saiu para o trabalho. Ações de durações definidas no passado. They lived in Japan for 2 years. Então, ele morou no Japão por 2 anos e não mora mais, tá? Detalhe, ele não mora mais. Se ele ainda continuasse morando, a frase teria um outro sentido e temos uma outra regra gramatical para isso, certo? Next. Formação do Simple Past. Vamos lá. Então, a gente tem aqui os verbos regulares e os verbos irregulares. Quem são esses na fila do pão? O que isso significa, teacher? Bom, os verbos regulares, quando eles estão no presente, igual a palavra work, fica o work mesmo. Mas só que quando vamos passar ele para o past, Simple Past, a gente vai acrescentar o ed. Então, worked, worked. Work fica worked. Já os verbos irregulares, cada verbo tem a sua forma específica no passado. Ou seja, os verbos irregulares, eles vão mudar conforme a sua própria essência. Então, por exemplo, go vai ficar went, certo? Na afirmativa. Então, o verbo no passado na afirmativa, a gente já sabe daquela regrinha de acrescentar o ed. Então, she played tennis. They visited Paris. Então, a gente tem essa regrinha de acrescentar o ed para os verbos regulares. Na afirmativa, fica nessa forma aqui. Então, she played tennis, they visited Paris. Acrescentamos o ed e é isso sem mistério. Na negative form, a gente já tem um auxiliar. Lembra lá do Simple Present que a gente aprendeu que temos o auxiliar do e does? Pronto, aqui na forma negativa a gente vai ter o do, só que no passado a gente vai ter ele como did, mas acrescentando o not. Então, did not, ou se a gente contrair, falaremos didn't, mas o verbo base. Example, he did not or he didn't like the movie. We did not or we didn't see the show. Então, lembrando que o did vai ser acrescentado junto com o not para que a gente possa fazer essa formação de frases no passado na negativa. Detalhe, teacher, eu tenho que escrever did not, eu tenho que falar did not, mesma regrinha do Simple Present. Quando formos escrever textos formais, e-mails, colocamos na forma descontraída did not, na forma normal, né? Did not. E na fala normal, na fala do dia a dia, a gente coloca o didn't, ok? Did you propose to her? No. Yes, you did. Actually, technically, I didn't. Temos outro detalhe também. Percebam que o verbo like e o verbo see estão no present, estão no presente sem acrescentar o ed. Por quê? Porque já temos aí o did como auxiliar. Lembra lá no Simple Present que a gente tinha o do e o does e os verbos não precisavam mudar mais, porque o do e o does já estavam fazendo essa função para o verbo? Pronto, aqui vai ser a mesma coisa. O did já vai estar fazendo a função aí de modificar a frase, então nós não precisamos nos preocupar em mudar o verbo para o passado na forma negativa, certo? Let's go! Interrogative form, aqui a gente vai ter o did também como auxiliar, mas aí a gente vai ter uma inversão de lugares. Então, o did, ele vai iniciar a frase, teremos o sujeito e o verbo base, sem esquecer dos question marks, ok? Então, por exemplo, did you finish your homework? Did they travel last summer? Então, você finalizou a sua lição de casa?
Então, a gente tem aí o did na forma interrogativa para poder a gente fazer as nossas questions no passado. Lembrando também que com a presença do did na interrogativa, não precisamos colocar o ed no verbo principal. Quem é o verbo principal da frase? Finish e travel. Então, não precisamos colocar o ed e nem modificá-los na interrogativa também, right? Temos aqui alguns verbos irregulares e verbos regulares aqui para dar de exemplo para vocês. Então, a gente tem o play, vai ficar played, walk, vai ficar walked, stood, vai ficar studied, be, já é irregular, nós vamos ter was e were, que vem do verbo to be, né? Have, fica had, go, went, see and saw, e essa lista só aumenta, certo? Teacher, eu preciso decorar todos os verbos regulares e irregulares? Não, conforme você vai tendo evolução no seu aprendizado, as palavras, os verbos e as palavras em si, elas vão fixando na sua cabeça. Então, automaticamente, você vai se habituando, você vai criando a sua própria cartela de verbos e palavras conforme o uso que você tem delas, conforme as suas necessidades. Então, por exemplo, eu tenho a minha cartela de verbos, eu tenho a minha cartela de palavras que eu uso no meu dia a dia e que eu já não preciso pensar se são irregulares, porque eu já sei, porque é algo que eu já aprendi. E isso sempre vai acontecer com todo mundo. Não é necessário você decorar. A gente não decora todos os verbos na língua portuguesa, na língua inglesa vai ser a mesma coisa, certo? E também temos os frequency de verbs, que são no passado também, assim como temos no presente. Então, os advérbios comuns que indicam o uso do simple past são yesterday, last e ago. Tem alguns outros, mas esses aqui são os três principais que a gente sempre tá vendo aí. Então, I met her yesterday. They traveled to Italy last year. She arrived 2 hours ago. We moved here in 2010. Então, a gente tem aí também a frequência, né? Então, yesterday, ontem, last. Na última, eu posso usar last night, last moment, no último momento, last week, last weekend, ago, atrás. Então, 5 years ago, 10 years ago. Então, a gente vai estar usando aí esses frequency adverbs no simple past também. E é isso, pessoal. Thank you so much for watching this video. Não se esqueça de inscrever no canal. Curte aí se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Um beijão e see you!